Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, estamos de volta com a leitura da Bíblia Sagrada e hoje é o capítulo de número 39 do livro de Êxodo. Estamos quase terminando, são 40 capítulos. E aí, o capítulo 40 fala sobre Deus mandando Moisés levantar o tabernáculo. E no capítulo 39 vai falar sobre as vestes sacerdotais. A partir do capítulo 40, os filhos de Israel começam a mover-se. E aí vem os momentos em que eles começam a apresentar as ofertas pelo pecado, quando eles começam a se movimentar. E aí vem as leis sobre os sacrifícios, sobre o que era pecado, o que não era pecado. O Levítico vai ser um livro bastante interessante. A palavra Levíticos quer dizer santidade. Aqui o Senhor traz a santidade dele à vista do povo e com certeza para nós será algo muito representativo. As vestes sacerdotais também representam muito para nós, porque hoje as vestes têm a ver com o nosso estilo de vida, tem a ver com quem somos, tem a ver com como nós nos apresentamos diante das pessoas, tem a ver com a nossa conduta. Quando falamos de vestes hoje, nós pensamos na conduta, pensamos na maneira como agimos. Vamos ver aqui. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário. De azul e de púrpura, carmesim, também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se fez o éfode de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino, torcido, e estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para tecê-los entre o azul e entre a púrpura e entre o carmesim e entre o linho fino com um trabalho esmeraldo, ou esmerado, né? Bem feito, bem perfeito. Fizeram-lhe ombreiras que as ajuntavam e uniram-se em suas duas pontas. E o cinto de obra esmerada de éfode que estava sobre ele formava com ele uma só peça e era de obra semelhante de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino. Esse linho fino aqui é o branco, né? Como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, lavrado com gravuras de um selo com o nome dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras dos éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor lhe havia dito. Fez também o peitoral de obra de artifício, como a obra do éfode de ouro, de azul, púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. Quadrado era, duplo fizeram o peitoral, e o seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sárdio, e de topázio, e de carbúnculo, e esta era a principal ordem. E a segunda ordem da esmeralda de safira e de diamante, e a terceira ordem de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem é um berilo, de um ônix e de um jaspe, engastado de um engaste de ouro. Estas pedras, pois, eram, segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 os seus nomes, como gravura de selo, cada um com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinha de igual medida, obra de ouro puro,
fizeram 2 engates de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas e nas suas extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes e puseram sobre as ombreiras de éfode na frente dele. E fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmeralda de éfode, e ligaram o peitoral com as 2 argolas, as argolas do éfode, um cordão de azul para que estivesse sobre o cinto da obra esmerada do éfode peitoral. Não separava do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez-se o manto de éfode de obra tecida, todo de azul, e a abertura do manto estava no meio dele, como abertura de cota de malha. Esta abertura tinha uma borda em volta para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul, de púrpura, carmesim e de fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas do manto, ao redor, entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã nas bordas do manto ao redor, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também túnicas de linho fino, obra tecida para Arão e para os filhos de Israel. Então, continuando aqui 28, e a mitra de linho fino, ornado das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, para que quando eles fossem ministrar perante o Senhor, eles tinham que usar. E o cinto de linho fino torcido, de azul, de púrpura, de carmesim, obra do bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também de ouro puro lâminas na coroa de santidade. Toda vez que eles iam ministrar, eles tinham que usar essa coroa de santidade. E nela estava escrito a gravura, que estava escrito santidade ao Senhor. Tá? Então, tanto as vestes deles não poderiam ser de qualquer jeito, até porque eles estavam ministrando perante o Senhor. Então, eles tinham que carregar, representar essa santidade na presença de Deus. E ataram-na com um cordão de azul para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram tudo conforme o Senhor ordenara a Moisés. Interessante que realmente até aqui tudo que Deus passou para Moisés, eles fizeram exatamente conforme Moisés havia pré-estabelecido. Vamos ver agora o tabernáculo vai ser entregue a Moisés. Eles vão chegar e falar: Moisés, finalizamos a obra, venha ver agora o que nós fizemos. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais, as suas colunas e as suas bases, e o tabernáculo de pele de carneiro, tintas de vermelho, e a cobertura de pele de texugos e o véu da cobertura, a arca do testemunho e seus varais e o propiciatório, a mesa com seus pertences e os pães da propiciação, o candelabro puro com a sua lâmpada, as lâmpadas em ordem, todos os seus pertences, o azeite para iluminação também estava pronto. Trouxeram tudo a Moisés. Olha aí, Moisés. Também o altar de ouro, o azeite da unção e o incenso aromático, cortina
cortina da porta da tenda. Moisés, tudo feito, olha. O altar de cobre, o seu crivo de cobre, seus varais e todos os pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas, suas bases, cortina da porta do pátio e as suas cordas, os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. Trouxeram para Moisés olhar, né? Ver como havia sido feito. As vestes do ministério para ministrar no santuário, as santas vestes de Arão, sacerdote, e as vestes dos seus filhos para ministrarem perante o Senhor. Não se podia chegar diante de Deus de qualquer maneira. Conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Toda a obra. Eu fico pensando como hoje as pessoas tratam Deus, às vezes de uma maneira tão vulgar, né? De uma maneira tão sem respeito, de uma maneira tão sem reverência. Nós não podemos. Temos que tratar Deus com reverência, com temor. Para ministrar perante o Senhor tem que ter santidade. Temos que carregar essa faixa, não na nossa testa, mas na nossa mente, no nosso coração. Santidade ao Senhor. Representar a santidade de Deus. O mundo está precisando, as igrejas estão precisando, os pastores estão precisando, os obreiros, os membros da igreja, todos estão precisando colocar esse sinal de santidade, não na testa, mas na mente, na alma e no coração, para ministrarem perante o Senhor com santidade, respeito ao Senhor Deus. E viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinha feito como o Senhor ordenara. Assim fizeram. Então Moisés abençoou. Aqui, Moisés trouxeram. Então Moisés conferiu tudo. Está no versículo 43, né? Moisés conferiu, olhou certinho. E Moisés viu que tudo que o Senhor havia pedido e que ele havia passado para os serventes, os obreiros, especialmente Bezalel e Aholiabe, que foram responsáveis pela maioria dos trabalhos, ou pelo menos para coordenar, e Moisés viu que tudo que ele havia ordenado, que eles haviam feito. Então Moisés os abençoou. Amém. E assim seja também nossa vida sempre abençoada, não por Moisés, mas pelo Espírito Santo, que possa olhar para nós e ver em nós o desejo de servir a Deus em espírito e em verdade. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, assim como o Senhor abençoou a Moisés, assim como o Senhor, meu Pai, trabalhou na vida de Moisés, ensinando-o, assim também nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa também trabalhar em nossas vidas para nos ensinar, para nos mostrar, para nos guiar, para nos proteger. Assim como o Senhor foi com Moisés, seja conosco também. Assim como o Senhor abençoou a Moisés, nos abençoe também. Assim como o Senhor abençoou esta obra, nos abençoe também. Estamos terminando o capítulo de Êxodo. Falta um capítulo apenas, e nós queremos prosseguir, entendendo, vendo como o Senhor é santo e como o Senhor merece toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação e toda ação de graça seja dada àquele que reina e vive para sempre. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, e pelo privilégio de podermos ler a Tua palavra e receber entendimento nesta reflexão. Muito obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus e assim seja. Graças a Deus. Olha, amanhã nós vamos terminar o capítulo 40 de Êxodo. Seja bem-vindo a mais um livro concluído com sucesso. Se ficou algum capítulo que você não leu ou não ouviu a leitura, por favor, retorne, escute para que você e eu possamos terminar a conclusão com sucesso da nossa leitura. Tá bom, gente? Deus abençoe.
a todos vocês ricamente, que o Espírito Santo esteja com vocês, em nome do Senhor Jesus. Até o nosso próximo encontro. Até lá.